como algo palpável, concreto, que ocupa lugar no espaço. E átomo, aí vem do grego, né? O átomo ele foi concebido filosoficamente por Demócrito, que era um filósofo grego do século V a.C. Demócrito, ele fazia algumas pesquisas sobre a matéria. E ele acreditava que a matéria poderia ser divisível até um determinado ponto. A partir dali, ela seria indivisível. E aí, então, a esta parte mínima da matéria, a esta unidade básica da matéria, ele chamou de átomo. Tá? Então, átomo, nesse caso, em grego, quer dizer indivisível. Então, seria a matéria indivisível. Tá? E aí, na contrapartida, trazendo, né, para a visão espírita e abordando Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte 1, capítulo 2, o nome do capítulo é Elementos Gerais do Universo. Então, Kardec nos apresenta 3 elementos que compõem o universo, somente 3 elementos: Deus, Espírito e elemento cósmico universal. Elemento cósmico universal seria esta unidade básica da matéria, que está bastante alinhada com a concepção filosófica de Demócrito 5 séculos antes de Cristo. Então, vejam só. Agora, Kardec, quando ele traz esses 3 elementos, ele nos diz que esses 3 elementos, eles são compostos de essências diferentes. Então, a essência de Deus é diferente da essência do Espírito, que é diferente da essência do elemento cósmico universal, que é a matéria, né? Então, são 3 essências diferentes. Como são essências diferentes, não existe possibilidade de um se transformar em outro. Então, a essência de Deus, ele é único. Se ele é único, não existe nenhum outro ser com a mesma essência. O espírito seria justamente a criação, uma das criações de Deus, né? E, portanto, ele possui uma essência também diferente da essência de Deus e diferente da essência da matéria. E a matéria também possui uma essência diferente, não pode se transformar nem em Deus, nem em espírito. Então, a gente, só para trazer um foco um pouquinho mais na doutrina aí, né? Questão de espírito, nós temos como referência Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é um espírito assim como todos nós. Então, ele é o nosso irmão. Mas nem Jesus Cristo e nem nenhum de nós poderemos um dia chegar a ser Deus, porque Deus possui uma essência totalmente diferente da nossa, né? Então, isso é bem importante a gente compreender, né? Essas 3 essências existentes no universo. E nós podemos acrescentar ainda que, apesar de Kardec nos trazer essa ideia do elemento cósmico universal como unidade básica da matéria, e Demócrito também trazer a ideia da indivisibilidade da matéria, que seria o átomo, a nossa ciência, a ciência atual, ainda não conseguiu alcançar o que seria esse elemento cósmico universal. Mas isso é uma questão de tempo, é uma questão de pesquisas futuras, ninguém consegue prever quando chegaremos lá, mas um dia chegaremos, né? A ciência também alcançará isso, alcançará o elemento cósmico universal. E nós podemos dizer também, olhando ali para o século XIX, até 1880, mais ou menos, com a visão da ciência a respeito do átomo, né? Então, o átomo era considerado, naquela época, século XIX, a menor porção em que se poderia dividir a matéria.
Então, aqui seria, no século XIX ainda, até mais ou menos 1880, ele era considerado, então, a unidade básica da matéria, na visão da ciência. E a gente sabe que não é assim, né, gente? Daí, nos últimos 20 anos do século XIX ainda, a partir de 1880, se descobriu a existência de partículas dentro do átomo. Então, nesse momento, a ciência descobriu que o átomo que tinha sido assim nomeado por ela, ele não era a unidade indivisível da matéria, porque ele ainda poderia ser subdividido. Dessa forma, teria que se fazer uma revisão do conceito de átomo. Então, hoje, o que se entende por átomo na visão da ciência? Ele não é mais a unidade básica da matéria, como se acreditava até 1880. Ele é, então, a menor porção que ainda caracteriza um elemento químico. E a ciência sabe que ainda não chegou no elemento cósmico universal. E aí, continuando a nossa história, né? Nós chegamos no século XX, no início do século XX. E daí aparece um grande cientista, um grande pesquisador, que é Einstein. E o que é que Einstein faz? Ele anuncia, então, que a matéria é uma forma de energia. Pessoal, vejam que, desde a Idade Média, sempre se acreditava na matéria, na concepção de matéria em oposição à energia, né? De forma geral, as pessoas entendiam que matéria e energia eram opostas. Quando Einstein anuncia que a matéria é uma forma de energia, nossa, aí a coisa mudou, todo mundo achou estranho, né? Então, se a matéria não está mais em oposição à energia, e se a matéria é uma forma de energia, então o que acontece aí? Quando nós vamos conceituar Deus, muitas vezes as pessoas dizem: para mim Deus é uma forma de energia. Se eu disser que Deus é uma forma de energia, eu estou dizendo que Deus é matéria. E daí vai entrar em conflito com os 3 elementos gerais do universo, porque existe Deus, espírito e matéria. E Deus não é matéria. Portanto, Deus não é energia. Mas matéria e energia têm a mesma origem. Então, a partir do século XX, então, depois de Einstein, como é que se conceitua matéria? Matéria seria energia vibrando em baixa frequência. Então, vejam, matéria é energia, mesmo que esteja vibrando numa baixa frequência, ok? Então, esse é um conceito importantíssimo de que matéria é energia, e que Deus não é energia, porque Deus não é matéria, ok? E, atualmente, né, nós conhecemos diversas partículas existentes no átomo, né? Os prótons, nêutrons, elétrons, quarks, gluons, e uma série de outras, mesmo que sejam temporárias, né? E aqui nós trazemos, para nós termos uma noção de grandeza, o tamanho do átomo. O tamanho do átomo, ele é 10 a menos 10. Vocês enxergam o meu mouse aqui, né? 10 a menos 10. Isso significa que nesse número que está escrito aqui, nós temos o número 1 aqui no fim, e nós temos 10 números zeros na frente. Então, este seria o tamanho de um átomo. Vejam que o núcleo atômico, que é aquilo que existe no interior do núcleo, né? No interior do átomo, e o núcleo ele é composto de prótons e nêutrons, ele tem um tamanho de 10 a menos 14.
Ou seja, ele tem, ao invés de 10 zeros nesse número expresso aqui em cima, são 14 zeros. O próton tem 10 a menos 15. O quark e o elétron, que estão dentro também do átomo, 10 a menos 18. Então, seriam 18 zeros aqui na frente. Então, se nós pegarmos aqui o núcleo atômico é 10 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. Então, a gente vai tentar fazer uma comparação agora aqui, nos próximos 2 slides, para vocês entenderem esta questão do tamanho do átomo e do núcleo atômico. Então, vejam, se nós colocarmos 100 milhões de átomos, um do ladinho do outro, que são muito pequenininhos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter apenas 1 centímetro para 100 milhões de átomos. Então, é algo extremamente pequeno. E se nós fizermos uma comparação, então, entre o tamanho do átomo e o núcleo atômico, como é que fica isso? Eu já mencionei 2 slides atrás que o núcleo atômico é 10 mil vezes menor do que o átomo em si, né? Então, se nós pegarmos um grão de milho, considerando que ele tem aí 1 centímetro, esse grão de milho, e se o núcleo atômico fosse do tamanho de um grão de milho, o tamanho do átomo em si seria o tamanho de uma praça de 100 metros. Então, vejam aí, fazendo a comparação, o núcleo atômico como um grão de milho verde. O tamanho do átomo seria equivalente à largura de uma praça de 100 metros. Então, a distância, o espaço que existe ali entre o núcleo atômico e o término ali, vamos dizer, do átomo, é um espaço gigantesco, né? Dentro dessa concepção atômica. E continuando aí a questão do átomo e fazendo agora uma associação com a energia, né? Nós sabemos que dentro do átomo tem muita energia, porque existe muito movimento ali dentro do átomo, os elétrons estão sempre em movimento. Então, esta energia que está dentro do átomo, ela pode ser armazenada, ela pode ser liberada e ela pode ser utilizada para diversas finalidades. Então, nós aqui, no polissistema material, nós utilizamos para movimentar motores, para fazer locomoções mais rápidas através de automóveis, ônibus, caminhões e assim por diante. Utilizamos essa energia atômica para a manutenção da vida, através da medicina nuclear. Nós fazemos iluminação de cidades, né? Nós utilizamos essa energia atômica dentro das nossas casas, dos nossos lares, utilizando os eletroeletrônicos, os nossos eletrodomésticos, que hoje nós não conseguimos mais viver sem eles, né? Então, esta energia que existe dentro do átomo, ela já é utilizada para diversos fins. E como nós estamos falando de energia, sempre é importante trazer um conceito de energia. O que vem a ser energia? E esta palavra, este termo, é um termo de difícil conceituação. Os próprios pesquisadores da área, eles têm dificuldade em fazer este conceito de energia. Então, nós sabemos que energia é uma palavra que vem do grego, ergos, e o que ela significa? Significa força, potência, atividade, capacidade de realizar trabalho, ação, movimento. Eu entendo que energia, quando a gente se refere à energia,
a melhor conceituação deve ser essa de capacidade de realizar trabalho. Então, um corpo que possui energia é este corpo que possui esta capacidade de realizar trabalho, de realizar ação, de realizar movimento. Então, esta, ao meu ver, seria a melhor conceituação para energia. E aqui nós trazemos uma característica da nossa visão, que é a persistência. Vamos trazer um exemplo aqui através de um ventilador, que eu coloquei a figurinha ali. Então, quando um ventilador ele está parado, está desligado, nós conseguimos ver as pás do ventilador. Quando nós ligamos este ventilador numa velocidade bem baixa, nós ainda estamos vendo estas pás. Mas, a partir de um momento que ele aumenta consideravelmente a sua velocidade, nós deixamos de enxergar as pás por causa justamente desta velocidade. E nós acabamos enxergando, se nós olharmos para o ventilador, nós enxergamos como se fosse meio que um sólido translúcido, porque nós já não conseguimos mais distinguir as pás deste ventilador por causa desta característica da nossa visão que se chama persistência. Inclusive, a persistência da nossa retina, ela foi utilizada no cinema, né? Lá atrás, então, o que se fazia, né? Quando se começou a trabalhar a questão do cinema? Se tirava inúmeras fotos em sequência, uma da outra, e se passava essas fotos através de um movimento. E ao passar essas fotos numa determinada velocidade, o nosso olho, a nossa retina, enxergava como se fosse um movimento, né? Então, foi aí que começou o cinema propriamente dito. E agora, gente, nós falamos em átomo, falamos que os átomos constituem todas as matérias, né? Toda a matéria. Só que nós não conseguimos ver este movimento, esta vibração dos átomos nos materiais que nós temos aqui ao nosso dispor no polissistema material. Então, se nós conseguíssemos ver este movimento ou a vibração dos átomos, se nós pegássemos qualquer objeto, eu coloquei ali um lápis, mas poderia ser qualquer um, nós enxergaríamos como se fosse um enxame de átomos, um grande formigueiro, né? Mas nós não enxergamos como um grande formigueiro ou como um enxame de átomos, justamente por causa desta característica da nossa visão, que é a persistência. Agora, nós vamos imaginar um grãozinho de areia. Este grãozinho de areia, ele está andando em cima de uma linha traçada no chão. Esta linha reta ali, essa linha branca, ela tem 1 metro. E este grãozinho de areia que está andando em cima desta linha, ele faz esse percurso de 1 metro em 1 segundo, ok? Agora, nós vamos fazer uma pequena alteração. Então, se este grãozinho de areia, agora nós estamos olhando de cima, a gente só olha a cabecinha dele, né? Se ao invés de andar numa linha reta, ele passar a andar numa linha sinuosa, completando também a distância de 1 metro, o que vai acontecer com essa distância percorrida? Né? Vejam, não é mais uma linha reta, é uma linha sinuosa de 1 metro. E ele vai ter que fazer isso num tempo de 1 segundo também, tal qual nós mostramos no slide anterior. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter que andar mais, porque a linha é sinuosa e não uma linha reta. E, além disso,
ele vai ter que andar mais depressa para conseguir cumprir a distância de 1 metro nesta linha sinuosa. Agora, então, se a gente pegar e substituir este grãozinho de areia por uma carga energética, por um elétron, por exemplo, o que vai acontecer? Então, pensem, esta carga energética, ela está fazendo esse percurso, ela está andando nesta senoide, nesta linha sinuosa, de um lado para o outro. Então, quanto mais esta carga energética se desloca, então, de um ponto ao outro, maior é o trabalho dela, maior é a energia em jogo. Então, lembram que na conceituação lá de energia, a gente falou em capacidade de realizar trabalho, né? Então, aqui, esta carga energética, ela está realizando um trabalho, ela está em atividade, ela está em movimento. Então, nós temos energia aqui em jogo. Então, se esta mesma carga energética, este mesmo elétron, estiver andando rapidamente mesmo, voando milhões, trilhões de vezes por segundo, fazendo esse percurso desta linha sinuosa, a esse movimento nós chamamos, então, de vibração, tá? Esse é o termo mais comum, né, que a gente utiliza. E nós podemos associar, então, isto com a frequência que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos pensar em mais uns detalhes aqui. Pedras. Se a gente pegar pedras por aí, qualquer que sejam, nós podemos ver esta pedra. Se nós pegarmos ou observarmos gases, os gases já não são visíveis da mesma forma que a pedra. Se nós observarmos o som, será que nós conseguimos ver o som? Não, nós não conseguimos, né? Os gases, alguns deles nós até conseguimos visualizar, outros não. Mas o som a gente não consegue ver. Então, daqui nós podemos dizer, então, que os olhos, os nossos olhos, eles percebem formas e cores. Mas os nossos ouvidos, eles percebem sons, tá? Disso, então, nós concluímos que os olhos e os ouvidos, eles percebem faixas diferenciadas de frequências. Então, os olhos, eles vão perceber ondas eletromagnéticas, os ouvidos, eles vão perceber ondas mecânicas. E nós temos outros sentidos físicos que aí não são, não tem sensores frequenciais, né? Nós temos o tato, que seria um sensor de pressão, não é um sensor frequencial. Nós temos o olfato, o paladar, que são sensores químicos, não tem... não são sensores frequenciais, mas os olhos e os ouvidos são sensores frequenciais. Então, eles percebem faixas diferenciadas de frequências, ou seja, quantidade de vibrações diferentes. Então, o que é frequência? Nós podemos conceituar frequência como a quantidade de vezes que um evento acontece, que um evento se repete em um determinado intervalo de tempo. Então, a frequência, ela está sempre... É um evento que está sempre se repetindo. Então, a gente colocou aqui como exemplos, né, a frequência de refeições que temos ao dia. Então, vejam que este ao dia aqui é o intervalo de tempo considerado. A frequência de carros passando numa rua no período de 1 hora. Então, 1 hora seria o intervalo considerado.
a frequência de batimentos cardíacos por minuto. Não come, não. Vou melhorar. Vou voar, você toma. Vanilza, ativa seu microfone, por favor. Ok, obrigada, Rui. Frequência de batimentos cardíacos por minuto. Então, o minuto aqui seria o intervalo de tempo. Frequência do sinal de uma emissora de rádio por segundo. Então, segundo seria o intervalo de tempo. Então, em todos esses exemplos, nós estamos falando de frequência. Quantas vezes eu faço refeições num dia? Quantos carros passam na minha rua no momento em que eu estou olhando para fora ali durante uma hora? Quantas vezes o meu coração bate no período de 1 minuto? E a frequência do sinal de uma emissora de rádio, que é por segundo, que a gente vai ver que nós trabalhamos aqui com hertz. Então, vamos ver uma aplicação do conceito de frequência aqui no próximo slide. Então, nós temos aqui no lado esquerdo, nós temos um diapasão. Um diapasão é um instrumento, para aqueles que conseguem me ver aí na tela, eu tenho um aqui na minha mão, que é pequenininho, mas ele tem o mesmo formato desse diapasão que está ali no lado esquerdo da tela. O diapasão ele serve para afinar instrumentos musicais. Então, quando você dá uma batidinha nele, por exemplo, o que acontece? Ele vai liberar uma onda sonora, nesse caso de 440 Hz. Então, quando nós pegamos o diapasão e fazemos um movimento extremamente lento, inclinando este diapasão aqui para a direita, o que vão acontecer com as moléculas existentes no ar? Elas vão ficar mais próximas umas das outras. E quando eu viro o diapasão para o outro lado, para a esquerda, o que é que vai acontecer com as moléculas de ar que estão aqui? Elas vão ficar mais afastadas. Então, estas linhas azuis que nós temos aqui, estas faixas azuis, elas representam as moléculas de ar que estão mais próximas, quando o diapasão inclinou-se para a direita. E a faixa branca representa quando o diapasão inclinou-se para a esquerda. Só que fazendo este movimento rapidamente, nós conseguimos, então, gerar uma onda sonora. Como nós vimos anteriormente, o som não é percebido pelos nossos olhos. Então, se nós quisermos ver esta onda sonora, para nós entendermos daqui para frente o que é frequência, nós colocamos aqui, então, um microfone. O microfone é um transdutor elétrico. Então, ele vai receber um sinal sonoro desta onda sonora liberada aqui pelo diapasão e ele vai transformar num sinal elétrico de forma que nós consigamos ver através de um equipamento chamado osciloscópio. Este equipamento, eu coloquei aqui de uma forma maior que permitisse a gente enxergá-lo mais facilmente. E este sinal elétrico nós vamos observar aqui na telinha, é uma senoide. E nós temos aqui a crista, o vale da senoide desta onda com frequência de 440 Hz. Então, vocês lembram do grãozinho de areia, daquela carga energética fazendo aquele movimento sinuoso, não é mesmo? E aqui nós estamos mostrando que uma onda sonora gerada através de um diapasão anexado, ligado a um equipamento que faça esta função, que é o osciloscópio, nós conseguimos, então, ver esta onda. E aqui, para continuarmos o nosso conceito de frequência,
Vocês observem que nós temos aqui esta onda, esta senoide, que estava também na tela do osciloscópio, que estava lá atrás no grãozinho de areia, né, naquele slide. Então, nós temos que considerar aqui quanto tempo uma carga energética leva para fazer, então, esse percurso completo. Isto seria o período. Então, se nós associarmos matematicamente, o inverso deste período, o inverso deste tempo que a onda leva para completar um ciclo, é a frequência. Então, vejam, a frequência da nossa rede elétrica, que todos nós temos nas nossas casas, é 60 Hz. Então, quanto tempo será que o sinal leva para completar um ciclo completo? Ele leva esse período que está aqui, esse tempo que está aqui, 0,0166 segundo, para fazer um ciclo completo. E o que significa Hertz? Esta unidade esta unidade de grandeza nós não havíamos mencionado ainda. Seria a quantidade de ciclos por segundo. Então, a nossa frequência da rede elétrica, sendo de 60 Hz, significa que acontecem 60 ciclos, como esse aqui da figurinha, no tempo de 1 segundo. E aqui a gente entra, então, na visão espírita sobre frequência, né? Então, nós tivemos uma ideia do que é frequência. Frequência é esta vibração, e cada um de nós vibra numa frequência, numa respectiva frequência. E aqui nós podemos trazer, né, que os espíritos encarnados, eles são compostos de espírito, perispírito e corpo biológico. Se existe corpo biológico, existe matéria, porque o corpo biológico, ele é formado de elemento cósmico universal. Então, se existe matéria, existem átomos. E existindo átomos, existem vibrações. Existem frequências. O perispírito é aquilo que faz a comunicação entre o corpo biológico e o espírito. Então, o perispírito, ele também é formado de elemento cósmico universal. Ele também é formado de matéria. E o espírito? O espírito, ele tem uma essência diferente da matéria, como nós vimos lá atrás, num dos primeiros slides, né? Então, sendo de essência diferente, nós não conhecemos qual é esta essência do espírito, mas ela é diferente da matéria. Portanto, ele não possui matéria na sua constituição. Mas nós sabemos que o espírito, ele irradia campos de energia, que são frequências, e estas frequências atuam também sobre o elemento cósmico universal. Então, eu coloquei aqui, só para facilitar, né? Espírito, perispírito e corpo biológico. Opa, peguei o mouse errado. Espírito, perispírito e corpo biológico. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando dos espíritos encarnados. Só que para os espíritos desencarnados, qual é a diferença? Não existe o corpo biológico. Então, o espírito desencarnado, ele possui espírito e perispírito. E mesmo assim, no perispírito, existe matéria. Né? Então, nós começamos a ver que tanto espíritos encarnados como desencarnados possuem matéria na sua constituição. E todos vibram numa determinada faixa de frequências. Então, tudo é movimento. E o que define a frequência de um espírito? É justamente o seu avanço moral. Este avanço moral, ele é obtido como? Como o espírito obtém este avanço moral? Em primeiro
momento, nós precisamos falar da questão da inteligência. Todos os espíritos são inteligentes, né? São derivados do princípio inteligente, então todos são inteligentes. Então, à medida em que o espírito vai cada vez mais exercitando a sua inteligência, ele está criando uma base para fazer o desenvolvimento moral, para desenvolver a moralidade em cima desta base intelectual. Então, este avanço moral que define a frequência do espírito, ele tem por sustentação o exercício da inteligência e também o exercício aí das virtudes morais, a construção dessas virtudes. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, fizermos uma reflexão aqui bem rápida, virtudes. Se a gente fala que tem uma pessoa que é que é bastante persistente e existe outra que é menos persistente, então nós começamos a ver que existe aí um grau de persistência que pode ser diferente entre as diversas pessoas, os diversos espíritos, né? Então, estas virtudes, elas vão cada vez mais, através do avanço intelectual e do exercício da moralidade, elas vão cada vez se desenvolvendo mais e possuem graus diferenciados para cada um de nós. E é isso que vai definir a frequência de um espírito, o avanço moral. Eu trouxe aqui um exemplo de um espírito A sendo detentor, contendo uma inteligência grande, muito privilegiada. Então, eu representei esta inteligência muito privilegiada do espírito A por uma setinha, e que o tamanho dela representaria o tamanho da inteligência. É só para facilitar a visualização. Então, eu coloquei aqui a setinha amarela e a inteligência. E coloquei também a moralidade, que seria essa setinha alaranjada, só que de tamanho menor. Não esqueçam que o avanço intelectual, a inteligência, é a base de sustentação para a moralidade. Então, eu só desenvolvo, só exercito o meu senso moral a partir do momento que eu tenha um determinado grau de inteligência já exercitado. Então, o espírito A, ele poderia ter uma moralidade muito maior, porque ele é um espírito inteligente, bastante inteligente no sentido de bastante exercício de inteligência. E aqui ele trabalhou pouco o seu senso moral. Na contrapartida, um espírito B trabalhou menos a questão intelectual, então ele tem uma inteligência um pouco menor do que a inteligência do espírito A, mas ele aproveitou esta inteligência aqui para exercitar o seu senso moral. Então, o senso moral do espírito B é maior do que o do espírito A. Então, vejam, gente, a frequência, ela é definida pelo avanço moral. Então, apesar do espírito A ter uma inteligência mais exercitada do que B, o espírito A possui um senso moral menor do que B. Portanto, o espírito A vibra numa frequência menor e B vibra numa frequência maior. Então, só reforçando aquilo que a gente já falou, né? O senso moral, ele está sempre apoiado no exercício, no desenvolvimento intelectual. Então, quanto maior a elevação moral do espírito, maior é a sua frequência. Então, aqui a gente colocou um espectro frequencial, onde tem uma frequência central, que é a frequência onde todos nós
na verdade, isso é individual, né? Cada um de nós vibra em frequências diferenciadas, mas essa F0 aqui seria a frequência central. E como nós estamos fazendo o aprendizado diariamente, nós estamos variando entre uma faixa F1 e F2. Então, o ideal é sempre nós buscarmos vibrar numa frequência maior, sempre perseguindo uma frequência mais elevada que vai nos elevar moralmente. Aqui nós trouxemos uma fórmula, a fórmula de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Não é para deixar ninguém desesperado, mas é que nós precisamos mostrar que, através da própria ciência, do que se alcançou, a gente consegue entender aquilo que se fala na casa espírita, né? Nós dizemos sempre que quanto maior a frequência, menor a massa. Quanto mais elevado em frequência for o espírito, menos próximo da matéria estará. Ou seja, quanto mais elevado for o espírito, ele se apega menos à matéria, né? Então, como é que a gente mostra isso? Através de Einstein, né? Então, tem E igual a mc ao quadrado, E seria a energia, M seria a massa, C seria a velocidade da luz. E daí nós temos uma outra equação aqui, que seria velocidade da luz é igual ao comprimento de onda, que é este lambda, vezes a frequência. Daí nós substituímos, eu não vou fazer passo a passo aqui, porque não é o nosso foco, pegarmos esta segunda equação aqui, substituirmos na primeira, nós chegamos em E igual a M vezes lambda ao quadrado vezes F ao quadrado, e daí nós isolamos o F. Quando nós isolamos o F, nós ficamos com esta equação aqui. Então, através desta equação, a gente pode verificar que quanto maior for a frequência, como a massa está aqui no denominador, menor será a massa. Então, nós podemos dizer assim, então, um espírito muito elevado, ele possui um perispírito mais sutil, mais leve, menos pesado. Então, frequência elevada do espírito, perispírito leve, perispírito sutil. Tá? É só para a gente mostrar que aquilo que nós falamos na casa espírita está de acordo realmente com a ciência. Então, como nós todos temos os nossos sentidos visual e auditivo, que eles estão preparados para perceber faixas determinadas de frequência, nós não percebemos seres, corpos que vibram em outras faixas frequenciais. Nós só percebemos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, aqueles que vibram nesta determinada faixa. Então, os espíritos desencarnados, que não possuem o corpo biológico, eles estão numa outra faixa vibratória. Então, nós não conseguimos percebê-los com os nossos sentidos físicos. Então, só retomando, né, que o espírito encarnado, ele possui espírito, perispírito e corpo biológico, isso aqui que a gente já havia falado. E nós trazemos um elemento novo agora. O espírito e o corpo biológico, apesar de fazerem parte dessa estrutura aqui no espírito encarnado, se nós separássemos, né, se fosse possível separar, o espírito vibraria numa frequência, o corpo biológico vibraria em outra frequência, porque o corpo biológico ele é matéria e o espírito não é matéria. Então, o espírito tem uma frequência muito mais elevada que a frequência do corpo biológico. E qual que é a função aí do perispírito? O perispírito ele vai fazer, então, a interface de comunicação. É uma interface frequencial que permite a comunicação entre uma frequência mais elevada do espírito e uma frequência mais baixa do corpo biológico. Então, ele tem que dar um jeito de fazer essa comunicação.
Eu trouxe aqui uma sigla PSM e PSE, que nós vamos abordar aqui nos próximos slides. PSM significa polissistema material e PSE, polissistema espiritual. Então, é só para não dar confusão ali para frente. Então, como nós temos essa estrutura aqui, o conjunto encarnado, por ter o corpo biológico, vibra numa frequência mais baixa do que a do espírito se ele estivesse desencarnado, porque o conjunto encarnado possui o corpo biológico. E, claro, é compatível com a faixa de frequências do polissistema material da Terra. Aí vamos falar um pouquinho aqui sobre desencarne. Temos que apressar que o nosso tempo já está se esvaindo aí. Então, quando o espírito ele desencarna, ele fica somente com o perispírito. Para que ele fica com o perispírito? Porque o perispírito é, na verdade, o corpo espiritual do espírito. Para que este espírito possa atuar na matéria, tanto no polissistema espiritual quanto no polissistema material. Então, nós temos aqui espíritos desencarnados que fazem, muitas vezes, manifestações no polissistema material, certo? E o próprio espírito desencarnado, ele possui o perispírito, então ele tem que... É através do perispírito que ele vai atuar na matéria sutil existente no polissistema espiritual. Então, vejam, para nós falarmos de desencarne, vejam que existe um momento em que acontece o desligamento completo do perispírito e do corpo biológico. Então, nós temos aquela interface, espírito, perispírito e corpo biológico. Quando o espírito está passando por esse processo de desencarne, vai chegar o momento que haverá esse desligamento completo do corpo biológico. E o espírito vai passar a vibrar na sua própria frequência. Por que ele vai vibrar na sua própria frequência? Porque ele não tem mais a frequência do corpo biológico para baixar a frequência do conjunto. Então, ele vai vibrar numa frequência mais elevada. Nenhum espírito desencarnado fica no polissistema material da Terra depois do desligamento completo do perispírito. Então, vejam, gente. Nós temos também que desmistificar um pouco, né? Os espíritos que estão desencarnados e que vêm ao polissistema material da Terra são somente aqueles que possuem uma autorização do polissistema espiritual para estarem aqui. E esta autorização implica em estes espíritos desencarnados participarem de frentes de ajuda aos encarnados, em hospitais, em casas de saúde, em acidentes, em desencarnes. Então, esses espíritos desencarnados que estão aqui, eles estão aqui porque eles estão trabalhando aqui. Nenhum outro espírito desencarnado fica no polissistema material da Terra. Por quê? Porque ele não possui mais a frequência do corpo biológico, então ele não tem como ficar aqui, porque a faixa de frequências do polissistema material da Terra não é a faixa de frequências do polissistema espiritual da Terra. Então, não existe mais um corpo biológico e ele não pode mais ficar aqui. Ouvimos muitas vezes o irmão Leocádio, na SBE, falar sobre este exemplo. Ele diz assim, peguem um recipiente de vidro qualquer, coloquem água, amarrem uma rolha e um chumbinho, né? Um chumbinho pesadinho. Então, vai haver um fio ligando esta rolha e o chumbinho. Joguem a rolha, o fio e o chumbinho
dentro desse recipiente com água. O que vai acontecer? O chumbinho vai mais para baixo e a rolha fica mais para cima, mas ainda assim mergulhados na água, né? Então, é uma analogia muito boa que o irmão Leocádio trouxe para a gente. A água é como se fosse o polissistema material. A rolha seria o espírito e o fio seria o perispírito, que faz a ligação, e o chumbinho seria o corpo biológico. O que vai acontecer quando nós cortarmos este fiozinho, né? Seria o equivalente a fazer o desligamento completo do perispírito, o corte dos plexos, por exemplo, né? Então, quando ocorre esse desencarne, nesse caso específico aqui, a gente corta o fio, que seria o perispírito, a rolha vai para cima, ela não consegue ficar mais mergulhada na água, e o chumbinho vai para baixo, porque ele está lá embaixo, ele é pesado, ele é do polissistema material. Então, esse exemplo é muito bom para nós entendermos que, a partir do momento em que houve o desligamento completo do perispírito, não existe mais possibilidade do espírito ficar no polissistema material da Terra. Eu até coloquei aqui, porque ele não vibra mais na frequência que o mantinha no polissistema material. Tá? E aí, desencarnado o espírito, ele vai para o polissistema espiritual, ele vai receber ajuda dos espíritos orientadores, ele vai passar por aquele processo de autoavaliação. Nessa autoavaliação, então, ele pode perceber que fez coisas erradas por falta de conhecimento, né? Enquanto ele estava encarnado, ele pode ter sido omisso em algumas situações, ele pode se arrepender. Ele pode, então, fazendo todas essas reflexões, começar a alterar a sua frequência e recuperar o seu equilíbrio, que talvez ele tenha perdido um pouco desse equilíbrio durante a sua autoavaliação. Depois, esse espírito estando equilibrado, então ele vai ser reintegrado às atividades do polissistema espiritual, na faixa de trabalho que lhe cabe, ou seja, aquilo que ele quiser fazer lá no polissistema espiritual. E se ele continuar ainda em desequilíbrio, ele vai continuar tendo ajuda dos espíritos mais evoluídos, até que ele consiga, então, entender, se alterar, se modificar, recuperar o seu equilíbrio. E aqui a gente fala também um pouquinho, rapidamente, a respeito de diversidade na reencarnação. Eu estou falando meio rápido, porque a gente tem um tempo para dar uns 30 minutos aí de perguntas, né, gente? Para vocês terem tempo de tirar as dúvidas. Então, a diversidade na reencarnação. Então, vejam que o espírito, na sua última reencarnação, ele sempre acaba vibrando numa frequência maior do que as frequências em que ele vibrava em reencarnações anteriores. Por que ele vibra em frequência maior? Justamente porque nós sempre fazemos aprendizado, por menor que seja. Nós nunca regredimos. E se nós fazemos aprendizado, nós sempre vibramos em frequência maior. Nunca regredimos em nenhuma reencarnação. Então, como o irmão Leocádio também sempre fala, nós somos hoje, nesta reencarnação, a melhor versão de nós mesmos. Nós nunca... Percebam, gente, a profundidade desta frase. Nós nunca fomos tão bons quanto somos hoje. Se o espírito evolui, claro, ele está reencarnado, ele está fazendo a sua evolução, mas ele está evoluindo pouco em relação ao restante do planeta. Todo mundo está evoluindo muito mais do que ele. Se a faixa de frequências da Terra, média,
vai se alterar, porque todo mundo está se tornando melhor. E aquele indivíduo, ele está muito devagar, o que vai acontecer? Ele vai fazer sintonia com um outro planeta, porque aí ele deixa de fazer sintonia com o planeta Terra. Eu sei que sintonia aqui é um tópico que vai ser abordado mais para frente, mas a gente vai colocar um conceito de sintonia 2 slides para frente, daí vocês vão entender um pouco melhor, né? Então, esse indivíduo que está evoluindo pouco, ele vai ficar para trás, ou seja, ele vai ter oportunidade de mudar de planeta e vivenciar uma outra realidade lá, uma outra realidade que eu quero dizer, uma outra civilização em outro planeta mais atrasado. O mesmo acontece com aqueles que se superam, que evoluem muito mais do que o restante do planeta. Esses também irão para planetas mais evoluídos e melhores. Então, quando o espírito reencarna, ele é inserido numa grande diversidade no polissistema material da Terra para fazer aprendizado. Então, quando ele reencarna, o que ele traz com ele? Só o aprendizado que ele fez através das suas diferentes experiências ao longo das diversas reencarnações. Mas ele nem se lembra dessas situações e nem das pessoas ou espíritos que estavam envolvidos nelas. Então, estando reencarnado, esse espírito ele vai ter uma oportunidade de conviver com espíritos mais e menos evoluídos do que ele. Ou seja, com frequências diferentes da dele. E fazer aprendizado com todos os efeitos decorrentes da matéria. Vejam, quando nós estamos no polissistema material, a gente não precisa... ou melhor, no polissistema espiritual, nós não precisamos de alimento da forma como nós precisamos aqui. Como é que a gente vai conseguir alimento? Ou a gente vai plantar, ou a gente vai ter uma atividade que nos renda financeiramente alguma coisa que seja possível comprar alimento. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a higiene do corpo, nós precisamos nos alimentar, né? E no polissistema espiritual, a coisa é um pouco diferente. Então, aqui nós temos a oportunidade de aprender com indivíduos que estão em frequências diferentes da nossa, com toda a diversidade existente na matéria, né? Então, isso é bem importante. E aqui, para finalizar, nós fazemos, então, uma distinção entre frequência e sintonia. Muitas pessoas têm dúvidas. Quando que eu vou usar o termo frequência? Quando que eu vou usar o termo sintonia? A frequência, nós temos que entender como sendo a vibração do próprio espírito, tá? Então, é a vibração que eu tenho. Esta é a minha frequência. Agora, quando eu estou me referindo a uma interação entre 2 ou mais espíritos, aí eles fazem sintonia. Por exemplo, um espírito encarnado e um espírito desencarnado fazendo um processo mediúnico, eles precisam de sintonia. Mas tanto o espírito encarnado quanto o desencarnado, cada um vibra na sua própria frequência. Então, a sintonia ela é utilizada justamente quando nós estamos nos referindo a essa interação por afinidade vibratória. E sintonia, nós teremos um dia específico que será abordado pelo professor Raul Oliveira, mais à frente no CAT. Tá? Então, gente, o que eu tinha para colocar sobre frequência seria isso. Aqui tem algumas bibliografias, referências, né, que eu busquei. E agora a gente abre, então, para perguntas,
dúvidas, comentários que vocês tenham aí. Fiquem à vontade, o Rui, acho que vai fazer essa intermediação. Rui, como é que vai ser? Isso, quem quiser falar, clica na mãozinha ali e eu já anuncio. Você pode retirar a apresentação até se quiser, e se quiserem ver todos, pelo menos os que estão com câmera ativada, tem 4 quadradinhos ali na barra inferior. Clicando naquela barra, vocês veem todo o panorama de participantes aqui. Ok? Então, está aberto a perguntas, considerações. Eu só peço que cada um que termine de falar desative seu microfone para não dar microfonia, ok? Então, a Thaís pediu a palavra. Fica tão difícil você explicar, já que isso é tão presente dentro do Espiritismo de uma maneira geral, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. E eu estou muito feliz. Obrigada, viu, professora? Obrigada, Rosângela. Muito bom te ver novamente também. Muito gostoso. Que bom. Obrigada. Daqui a pouco eu vou estar na sua aula lá. Me aguarde, tá? Que agora eu estou meio ocupada, mas eu vou estar lá. Ok. Questão do umbral. É sempre uma questão muito recorrente, né? Como é que a gente entende isso? Primeiro, nós precisamos entender que o umbral não é uma região, não é um lugar onde as pessoas desencarnam e vão para lá. Aqueles que foram malzinhos, vamos dizer assim, que vão para o umbral. Não, não é isso. O que acontece? Quando a gente desencarna, nós vamos para o polissistema espiritual da Terra. Nós vamos passar por esse processo de autoavaliação. E vamos ver, vamos fazer, participar, né, assistir um filme que eu não sei em que velocidade isso acontece, mas é o filme da nossa vida, da nossa reencarnação, com todas as nossas atitudes, comportamentos e os desdobramentos decorrentes dessas ações e comportamentos, né? Então, é um momento muito difícil para o espírito. E muitos espíritos acabam se desequilibrando em função de verem que ações que ele até não achou que fossem importantes, quando ele vê o desdobramento daquela ação na vida de uma outra pessoa, às vezes na vida de um ente muito querido, ele não tinha a intenção, mas ele, em virtude daquela ação dele, ele causou uma situação muito ruim, muito desagradável. Então, as sensações, as percepções do espírito, quando nós estamos desencarnados, elas são extremamente mais fortes do que quando... Travou a transmissão da Vanilza. Travou. Pode ter caído a internet dela. Vamos ver se ela restabelece. Vanilza, está nos ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora estamos ouvindo. Ok, eu não sei. Na verdade, eu não sei até onde vocês ouviram. Está com um pouco de eco, não está? Está um pouquinho, mas não tem ninguém com o microfone ativado aqui. Não, está o Marcelo. Deixa eu... Não, ninguém está com o microfone ativado. Deixa eu ver.
Tá bom para vocês? Eu não estou vendo o áudio, tem um eco aqui. Ok. Então, vamos lá. Continuando. Eu não sei até onde vocês ouviram. Eu estava ouvindo, professora, a senhora estava falando da percepção do espírito que fica diria, mais forte, né? Quando ele faz esse desencarne e ele faz essa consciência dos atos que ele praticou, né? Ok. Então, quando o espírito está desencarnado, ele... Gente, eu estou ouvindo o meu retorno aqui. Eu vou sair e entrar de novo, porque eu não estou conseguindo. Só um minutinho. Para nós, o áudio está normal. Agora, está ok? Então, continuando, gente. Então, quando o espírito está desencarnado, ele possui uma percepção muito maior do que quando ele está encarnado. Então, tudo aquilo que ele sente, que ele percebe, é muito maior, mais forte. Então, ao ele perceber que ele teve ações que não foram muito boas, ele se sente mal psicologicamente. E até que ele consiga entender que isso faz parte do processo de aprendizado, ele pode entender, acreditar que ele está em uma situação muito ruim, como se fosse esse umbral, mas não é um local. A Denise pediu a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Rui, boa tarde, professora Vanilza. A senhora concorda, então, que quando o espírito desencarna, ele está numa determinada vibração de acordo com o seu grau de evolução. Então, nós poderíamos considerar as faixas umbralinas como faixas frequenciais para onde esses espíritos desencarnados poderiam ser encaminhados. A senhora concorda? Não, não concordo. Não concordo porque nós estaríamos estratificando o polissistema espiritual. É como se houvessem classes diferenciadas. E no polissistema espiritual, tanto quanto no material, nós todos vamos para lá. Assim como no polissistema material, o que acontece? Nós vamos procurar aqueles com quem nós temos uma afinidade maior, mas nós não vamos ficar separados. Mas aqui na Terra, por exemplo, no polissistema material, nós já somos, por afinidades, muitas vezes, né, divididos em grupos, de acordo com a nossa vibração. E nas regiões umbralinas, ou no polissistema espiritual, também não estaríamos. Isso não significaria uma estratificação, mas uma reunião por frequência. Veja, nós aqui na Terra, no polissistema material, nós enxergamos uns aos outros, nós conversamos com uns e outros, independente da frequência que vibramos. No polissistema espiritual, é a mesma coisa. O que nós temos que entender é que, se eu vibro numa determinada frequência, é claro que eu vou ter afinidade com outros que vibram em frequências semelhantes, mas eu não vou deixar de
não vou ser proibida de interagir com indivíduos que vibrem em frequências diferentes. É isso que tem que ficar claro, tá? Ok, obrigada, professora. De nada, Denise. Professora, é uma pergunta muito recorrente nos exercícios mediúnicos. As pessoas sempre perguntam muito, então é interessante a sua explicação para que a gente também possa explicar, passar para outras pessoas, né? Sim. Então, é muito interessante quando o Dr. Leocádio traz essa questão dessa autoavaliação pós-desencarne. Eu acho isso, assim, fantástico, ter essa oportunidade. Deve ser difícil, é lógico, mas essa oportunidade de você fazer essa autoavaliação, sem aquele medo de ser punido, né? Sem aquela coisa que a gente carrega um pouco disso também, né? Até pelas religiões que nós passamos. Então, eu acho essa explicação, assim, muito clara, pelo menos para mim, assim, fica muito claro eu estar passando também para as outras pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela. E é isso mesmo, esse momento da autoavaliação é difícil para todos, porque nós somos os nossos próprios juízes, né? Então, nós sabemos com que intenção nós tivemos determinados comportamentos, atitudes e assim por diante, tá? Então, é realmente difícil. Mas a gente precisa mudar essa concepção que o umbral não existe. Os desencarnados vão para o polissistema espiritual da Terra. E é lá que eles vão passar por todo o processo de entenderem quem eles são, se autoavaliarem e se vincularem às frentes de trabalho que existem lá. Ninguém fica, como é que eu vou dizer, perdido, largado lá no umbral. Deixa eu dar um pitaco aqui, Vanessa. A literatura espírita tradicional, vamos chamar assim, dividia planos inferiores, planos superiores, né? Então, isso deu a ideia de que os espíritos se acomodam, por assim dizer, em faixas de acordo com frequência, né? Isso iria contra o princípio da diversidade, que permite que a troca entre espíritos mais esclarecidos, ou que estão numa linha de progresso mais ampliada do que outros, façam uma troca de experiências e todos cresçam, né? E que, como aqui na Terra, como você disse, nós temos pessoas extremamente evoluídas no sentido moral e outras nem tanto, né? Às vezes a gente confunde aqui a nossa divisão com divisão socioeconômica. Isso é uma outra coisa, porque nós vamos encontrar pessoas com uma dimensão moral impressionante nas classes populares, né? E, pelo contrário, nas elites, é mais raro encontrarmos uma evolução moral do que nas classes populares, por incrível que pareça. Eu digo que é mais raro, não impossível, né? Então, a divisão que existe na Terra é uma divisão feita pelos humanos, pelos seres humanos, não por uma questão, digamos assim, de leis universais, né? E quando nós encarnamos, nós vamos para, vamos chamar assim, uma região, que eu não sei, não saberia dar outro nome, onde vive a nossa família espiritual, onde está a nossa família espiritual. Por exemplo, talvez alguns de nós pertençamos à mesma família espiritual do irmão Leocádio. Talvez, não sei, pode ser, né? Esses, alguns, quando desencarnarem, voltam a essa família e vão reencontrar o Dr. Leocádio lá, que é um espírito que está bem acima da nossa média, né? Pela sua experiência, por todo o seu trabalho que nós conhecemos. Então, a literatura contribuiu muito para essa visão, esse senso comum um pouco bastante equivocado, de que nós nos dividimos por planos vibratórios, né? É isso mesmo, Rui. Perfeita a sua explicação aí, muito bom, ajudou bastante.
Mais alguém? Pode falar, Cris. Vanilza, então, obrigado pelas tuas luzes, assim, que me elucidaram muito a tua forma de didática, né, de conversar sobre mais uma conversa mesmo, que são coisas difíceis para mim também, assim, né, o campo da ciência, enfim. Mas tudo fica muito, muito bom. Assim. Me ocorreu, pensando o conceito de frequência, pensar um pouquinho essa indicação que os espíritos nos trazem sobre equilíbrio móvel. E é uma preocupação constante, né, da gente viver aqui na Terra com essa condição, com essa instrumentalização para isso. Inclusive, eles chamam de equilíbrio móvel, sabendo que ele é dinâmico, tirando aquela ideia de que equilíbrio é uma coisa estática. Mas o que me ocorre é que na física é aquela mesma ideia que você mostrou, movimento e aceleração, né? Mas não tem aceleração, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa ideia do equilíbrio móvel junto a essa ideia de frequência, por favor. Obrigada, Cris. Vamos ver da seguinte forma. Cada um de nós, em função do aprendizado que todos nós fizemos, estamos vibrando, né, cada um numa determinada frequência. Quando nós fazemos uma internalização de algum outro conhecimento, vejam que usei a palavra internalização. Eu altero a minha frequência. Então, eu cresço, porque eu passei a evoluir moralmente. E nós estamos falando aqui de evolução moral, né? Não podemos esquecer disso. A evolução intelectual ela tem que acontecer como suporte para essa evolução moral. Então, o que é esse equilíbrio móvel? Eu estou equilibrada nesse momento, estou vibrando uma determinada frequência, mas eu estou em contato com o mundo, com as diversas pessoas, com as situações. Eu tenho determinados conflitos em algumas situações. Esses conflitos, eles vão fazer o quê? Eles podem causar um pequeno desequilíbrio em mim. Esse desequilíbrio, ele não vai fazer uma diminuição da frequência em que eu vibro, mas sim ele vai permitir que eu reflita, medite a respeito de um determinado assunto e cresça moralmente. Daí eu passo a vibrar numa frequência um pouquinho mais elevada e estou vivendo um outro equilíbrio. Eu continuo em equilíbrio. Então, para eu me modificar, há necessidade de determinados conflitos, determinadas reflexões que podem não impactar muito o meu dia a dia, mas são situações que vão me colocar para pensar. E essas reflexões podem fazer com que eu cresça, que eu evolua. Então, eu estou sempre buscando esse equilíbrio móvel, justamente porque eu estou crescendo a cada momento. Obrigada. Me ocorreu de pensar uma certa estabilidade, né, para receber isso que chega para a gente, né? Você Sim. não vai alterar muito, assim, né? Vejam que nós temos
durante esta reencarnação, nós estamos trabalhando o nosso existente em trânsito. Então, tem muita coisa que está sendo aprendida, mas não foi internalizada ainda. Então, muitas vezes, a gente erra na hora de aplicar determinados conhecimentos, porque ele não faz parte do nosso interior ainda, do nosso background. Então, nós estamos nesse processo de construção, sempre. E à medida em que nós vamos internalizando conhecimentos, nós vamos alterando a nossa frequência. Por isso que se diz que é possível, numa determinada reencarnação, nós não evoluirmos. Ninguém deixa de regredir, né? Algum aprendizado sempre se faz. O Gilson tinha pedido a palavra? Sim, professor Rui, tudo bem? Boa tarde, professor Rui, boa tarde, querida professora Vanilza, boa tarde a todos os queridos irmãos e amigos. Vanilza, eu queria só que você voltasse ali na questão do umbral novamente. Eu tive um prejuízo acho que de um intervalo aqui, e eu não consegui pegar. Eu me lembro que você falou, né, que definiu, né, que o umbral não é um local, né, como se costuma apregoar, e que nós somos os nossos próprios juízes, e que nós assistimos a um filme da nossa vida, né? Mas eu não consegui relacionar, eu queria ver exatamente a definição. Por que surgiu essa denominação umbral dentro do espiritismo? Sabe, você podia esclarecer? Então, como? Tudo bem, Gilson? Quanto tempo? Tudo bom, querida? Tudo certo. Tudo. Como o professor Rui falou, nós temos aí na nossa bibliografia espírita muitas referências a umbral e eu chamo de estratificação, como se houvesse que os espíritos estivessem separados por faixas frequenciais. E daí, aquele espírito que não foi muito bem durante essa reencarnação, ele vai, então, para o umbral. Então, é isso que a gente precisa desmistificar. Quando o espírito desencarna, ele vai para o polissistema espiritual, independente da frequência dele. E lá ele será ajudado pelos espíritos que, cada um dentro da sua função, né, nas, vamos dizer, casas de saúde, hospitais, ou seja o termo que for para esse tipo de ajuda na recepção dos desencarnados, tá? Chegando lá, ele vai assistir esse filme, vai fazer essa avaliação de toda a sua reencarnação, vai ver os desdobramentos, pode se desequilibrar em alguns momentos, porque ele não esperava que ele tivesse sido causador de alguma coisa, e muitas vezes, como nós, espíritos desencarnados, nós temos percepções muito mais aguçadas do que quando encarnados, nós vamos sentir isso de uma forma muito mais profunda. Então, essa característica aí que é atribuída ao umbral é, na verdade, muito mais uma questão psicológica do espírito, até ele compreender que ele, como todos os outros, estão no processo de aprendizado, que faz parte do processo. Então, quando ele começa a entender que ele errou, mas que a reencarnação
é a oportunidade que Deus nos dá para fazermos os aprendizados, aí ele começa a se acalmar, se reequilibrar e se vincular às atividades do polissistema espiritual, estudar, pensar um projeto para as suas próximas reencarnações, e tudo isso vai ser feito lá. Então, esse umbral ele não é um lugar físico, ele não é um lugar que os espíritos vão porque não fizeram bem durante a reencarnação. É isso que precisa ficar claro. Todos nós vamos para o polissistema espiritual. E lá teremos ajuda de espíritos mais evoluídos e também ajudaremos os menos evoluídos. Estaremos todos juntos. Ok. Obrigado, querida. Obrigado a todos. Só fazer um comentário em função dessa indagação do Gilson. Eu lembrei de um conceito que o irmão Grimm trouxe há muitos anos atrás, que é o conceito de status fundante, né? E como o nosso status fundante é católico, culturalmente falando, essa ideia do purgatório é uma adaptação, diria assim, da ideia, essa ideia de umbral é uma adaptação da ideia de purgatório que vem do status fundante católico, né? Porque, se vocês lembrarem do Nosso Lar, quando André Luiz desencarna e depois quando ele começa a interagir com o Chico, e ele conta aquele momento em que ele se deu conta que estava desencarnado, ele descreve uma situação assim bem típica da ideia de umbral, né? Com espíritos rastejando e gente sofrendo e lamúrias para lá e para cá. Não sei se vocês lembram disso. Isso está no livro e está um pouco no filme, né? E veja, os espíritos sempre disseram o seguinte: nós falamos a linguagem de vocês. Né? Eu lembro, até comentei isso na sexta-feira, lá na SBR, que a Vanilza estava lá numa reunião, quando a irmã Marina, um dia nós estávamos ali no gabinete com ela, ela falou assim, vocês têm que parar de chamar o Mauri de instrumento. Né? Aí eu perguntei, mas irmã, são os próprios espíritos que chamavam o Mauri de instrumento. Como é que é isso? Ela falou, não, porque nós falamos a linguagem de vocês, mas está na hora de mudar. Né? Essa é a linguagem de vocês. Isso é o mecanicismo que fala em instrumento, né? Máquina que nós utilizamos, o médium como se fosse uma máquina. Então, é interessante, porque quando o irmão Grimm fala em recontextualização, é justamente atualizar o pensamento espírita e a linguagem espírita ao contemporâneo. Porque quando Kardec faz o registro da codificação, ele faz sob a ótica da mentalidade do século XIX, né? Em que, por exemplo, essa ideia de obsessão e de umbral, ou de purgatório, era muito forte, muito presente, né? E até hoje é. Né? Mas, como o Gilson lembrou, aquela salinha que todo mundo sente um arrepio quando lembra, né, no pós-desencarne, que todos nós veremos a nossa última existência numa visão panorâmica, onde nenhum segundo deixa de ser percebido, né? E que nós negamos grande parte do que aparece ali, mas isso é para todos. Se serve de consolo, todos nós vamos passar por isso. Isso é um verdadeiro purgatório naquele momento, mas é um momento imprescindível para a gente fazer uma reflexão, um autoconhecimento, para ver onde é que nós temos que melhorar, e onde é que nós já melhoramos e que poderemos utilizar para benefício da humanidade, né? Então, é um momento ímpar, né, que nós temos que passar. Não é castigo, não é um grupo de magistrados togados lá, né, apontando o dedo para a gente, dizendo, você fez isso, fez aquilo. Não, é nós mesmos enfrentando a nós mesmos. Né? Então, deve ser difícil, viu, Gilson? Deve ser um momento difícil para todos nós. Todos nós somos falíveis, todos nós cometemos erros, né? Então, mas se serve de consolo. Ninguém vai sair olhando, quando você sair da salinha, ninguém vai ficar olhando para você como se fosse um diferente, não, porque todos passam por ela, né?
Obrigado pelo parte acréscimo. do processo. Obrigado pelo acréscimo aí, Rui. A Denise pediu a palavra. Olá, boa tarde. É o Diogo que está falando. Nós estamos no mesmo canal porque nós estamos em sábado letivo na escola. Por isso, só um link. Tá? Ok. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta que agora me veio à mente, fazendo referência a toda a extensão da literatura espírita que nós temos acesso hoje, né? Nós temos inúmeras psicografias ditadas de cunho bastante providencial e de propriedade, como, por exemplo, relatos de experiências vivenciadas nos 2 polissistemas pelo espírito Antônio Carlos, pelo espírito Lúcius, pelo espírito Emmanuel, e muitos outros que nós todos já lemos pelo menos uma parte, se não muitas de suas escritas e de suas experiências. E eles citam as diferentes, podemos dizer assim, sintonias existentes, diferentes experiências espirituais em suas obras, que são de bastante importância e de propriedade para a nossa extensão de compreensão de todas essas relações que nós estamos discutindo aqui. E essas denominações de umbral, faixas vibratórias pouco elevadas, faixas vibratórias muito elevadas, são citadas, são definidas, são caracterizadas, e eles não relatam somente as experiências que eles viveram, mas também experiências que eles acompanharam num conjunto de processos evolutivos, né, do crescer e do compreender do espírito no polissistema espiritual. Como que nós poderíamos, então, direcionar o nosso entendimento e a ampliação do mesmo para toda essa literatura? Boa tarde, Diogo. Nós podemos entender que, como já foi mencionado hoje, acho que foi o professor Rui quem falou, os espíritos utilizam muitas vezes, né, a linguagem que nós próprios utilizamos. Existe uma outra questão também que tem que ser levantada, não estou dizendo que seja o caso dessas referências que você está citando aí, mas existe muita coisa também que é anímica, que não é mediúnica. E tem muito, como eu já havia falado antes, também tem muitos espíritos que, ao passar por esse processo de desencarne, por sentirem as percepções muito mais profundas do que quando eles estão encarnados, eles realmente acreditam que eles estão num processo tenebroso. Mas isso não é um lugar, não é muito mais psicológico do espírito que está num desequilíbrio do que qualquer outra coisa. Então, nós temos que, ao trabalhar qualquer referência aí, a gente tem que dar uma olhada também. Quem é o médium, quem é o espírito, né? Porque existem muitas bibliografias de efeitos que faz, como é que eu vou dizer, que romanceiam o polissistema espiritual também. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, o que nós precisamos ter na ideia do umbral é que ele não existe dessa forma que está sendo colocado aí. Que os espíritos podem, em determinados momentos,
realmente ficar psicologicamente afetados pelas percepções profundas daquilo que viveram, que fizeram, que se comportaram. Mas não existe uma segregação, um local onde as pessoas que não foram bem na reencarnação estão vinculadas. Professora Vanilza, é a Denise, novamente. Oi. O irmão Green, nos seus glossários, quando ele utiliza a palavra desencarne, ele a define como a totalização da frequência alcançada, né, por esse espírito. Então, essa totalização, ela se reflete nesse psiquismo, então, a condição espiritual desse espírito, ela se projeta psiquicamente e o seu perispírito, naquele momento, cria a ilusão dessa condição que eles relatam? Eu não sei dizer se ele cria uma ilusão, mas veja, se você está no polissistema material hoje e você está passando por uma dificuldade profunda, parece que o mundo perdeu a cor. Nós passamos a viver tristes, não tem nada no mundo que nos faça felizes, até que a gente consiga resolver essa questão, que nós ficamos remoendo. Então, o espírito, quando desencarna, quando ele se dá conta de algo que foi ruim, muitas vezes ele vai ficar se remoendo. Então, tudo aquilo que existe no polissistema espiritual para ele, naquele momento é ruim. É ruim, é feio, é escuro. Como você falou, até fez uma citação do irmão Green, que no momento em que a gente desencarna, o espírito alcança uma totalização de frequência. Eu entendo que essa totalização de frequência é justamente não ter mais a frequência do corpo biológico. Então, automaticamente, ele passa para a frequência do espírito, sem a parte corporal. Mas ela não estaria ligada à frequência que ele atingiu, no grau de evolução que ele conseguiu, no possível dele nessa encarnação? Sim, sempre. A frequência é um condensado de todo o aprendizado que ele já fez Sim. Ao longo das diversas reencarnações. Mas, quando o espírito desencarna, ele terá percepções mais profundas do que quando ele estava encarnado. Então, alguma coisa que seja negativa, para ele pode atingi-lo profundamente. Com isso, não quer dizer que ele esteja vibrando numa frequência mais baixa, mas ele está num desequilíbrio, vamos dizer assim, naquele momento, até ele conseguir digerir e se perdoar. Obrigada, professor. Obrigado. De nada, Diogo. A própria codificação, né, Vanilza, na época de Kardec, ou, por exemplo, você falou em fluido cósmico universal. Essa é uma linguagem do século XIX. Né? Sim, nós sabemos que não é fluido, mas era o que prevalecia naquele momento, porque se tinha a ideia de que o universo era permeado pelo plasma, porque eles olhavam os astros, como é que eles permaneciam, né, boiando, digamos assim, no universo. Então, eles estavam boiando num plasma. Depois, Einstein mostrou que não existe esse plasma, né? Mas nós sabemos que o espaço é um plenum, né? É um vazio
pleno, né? É um pleno cósmico, seja lá o que isso significa, né? A gente conhece os efeitos da condensação da energia, que é a matéria, né? A matéria é um efeito dessa condensação, mas a energia mesmo, quando a gente fala em energia, você não consegue pegar a energia, você consegue usar a energia pelos seus efeitos, né? Da mesma forma o espaço, mas a ideia é que era um plasma. Então, essa linguagem influenciou Kardec, por quê? Porque quando a interação entre o médium e o espírito é como se criasse uma terceira zona intermediária entre os dois, como se fosse uma terceira pessoa. A ideia é do espírito, mas a linguagem é do médium. E aí sai a linguagem da Terra. Eu agora me referi região, por falta de outro nome, é a família espiritual. Região é um espaço estruturado finito, é do conceito espaço-temporal. Não deve ser assim, não, mas eu não consigo dizer de outra forma. Então, se um espírito vem e se manifesta através de mim e fala da família espiritual, ele vai falar a minha linguagem, os meus referenciais, né? Senão nós não nos entenderíamos. Se eles falassem dos referenciais deles, seria uma linguagem estranha para nós neste momento, né? Então, isso tudo, isso é a chamada hermenêutica do discurso espírita. Nós vamos ter um encontro aqui com o Mário Bittencourt, que ele vai falar exatamente sobre hermenêutica do discurso espírita, né? Que vai ajudar bastante a gente compreender essas aparentes contradições, né? Veja, a Vanilza falou do animismo, isso é muito comum, é mais comum talvez do que mensagens assim não anímicas, né? Eu tive a oportunidade de ouvir o Leocádio comentar certas vezes que ele estava há muitos anos se manifestando na Terra e nunca tinha ouvido ou visto esse espírito chamado Fritz, Dr. Fritz, né? Isso o Dr. Leocádio disse. Então, de duas uma, ou o Dr. Fritz é um processo anímico, ou o Dr. Leocádio é um processo anímico, né? Porque ele disse exatamente isso. Eu estou há mais de 100 anos me manifestando na Terra e nunca vi esse tal de Dr. Fritz. Assim como uma vez ele se referiu ao tal do Ramatiz. Então, vejam, não é que aquelas pessoas como Hercílio, que era o médium do Ramatiz lá, Hercílio Luz, parece, mas não me lembro o nome dele. É aqui de Curitiba, inclusive. Não é que ele estivesse fazendo uma fraude intencional, né? Ele pode ter tido um processo anímico, porque a mentalidade onde nós estamos envolvidos, ela pode induzir a gente a tomar certas atitudes, a ter determinadas manifestações. Se você vê os cultos evangélicos, eles têm lá aquele momento que a pessoa entra em transe e está tomada por demônios. Aquilo, a pessoa não está fingindo. Um ou outro pode ter sido convidado para fingir lá e criar um clima, né? Mas a pessoa ela tem na memória social aquele tipo de reação e de comportamento. E ela, naquele momento, ela começa a fungar, começa a respiração acelerada e tal, e entra numa espécie de transe. Não tem demônio, não tem nada, é um processo exclusivamente anímico, né? Então, tudo isso nós convivemos. O animismo está presente em tudo, porque nós temos as nossas compreensões, os nossos vícios, enfim, tudo isso influencia, né? Mas o que a gente tem que entender, compreender, é que toda obra sofre o curso do tempo. Por que nós estamos trazendo no CAD toda essa linguagem que o Raul e a Vanilza tão bem têm explanado para nós, da ciência contemporânea? Porque nós precisamos atualizar a nossa linguagem. Nós precisamos trazer para o contemporâneo. Nós tivemos duas revoluções aí de intensa e extensa envergadura, né? A física quântica e a teoria da relatividade, que não existiam à época de Kardec. Mas ainda há uma literatura supostamente espírita que fala numa linguagem mecanicista do século XIX, mesmo sendo produzida hoje, né? E aí, no meu modo de ver, tem um componente muito mais anímico do que propriamente de uma linguagem do espírito que está se manifestando, né?
porque eu não acredito que os espíritos venham falar uma linguagem mecanicista no século XXI. Eles tentam falar uma linguagem contemporânea, né? Que o irmão Grimm tem trazido para nós, que é a linguagem da complexidade. Que nós vamos falar também nesse módulo, né? Que eu estou fazendo aí uma parceria com a Vanilza e o Raul, nós vamos nos alternar. Na semana que vem sou eu que falo com vocês sobre o pensamento complexo, depois o Raul vem falar sobre, agora não me lembro sobre o que é mesmo, Vanilza? Campos, isso, teoria de campo, que é importantíssimo para compreendermos como é que funciona a mediunidade, né? Que é uma outra atualização que o irmão Grimm fez, porque até então, mediunidade para nós era só a interação de um encarnado com o desencarnado. E a interação com o encarnado e desencarnado é um caso particular do campo e do processo mediúnico, né? Não o próprio processo mediúnico em si. É um caso particular, né? Então, são coisas que a gente tem que atualizar e, às vezes, isso gera um pouco talvez, de controvérsia, até de desconforto, porque a literatura está leivada desses termos e conceitos que são temporais, né? Tudo que é temporal é do tempo, portanto, envelhece. E é preciso renovar, né? Câmbio. Falei demais, hein, Vanilza? Foi ótimo, Rui. Boa explicação. Parece que eu vi o Gilson tinha pedido a palavra, Gilson? Ele está dizendo que precisa se retirar. Isso. Meus irmãos, obrigado, Rui, obrigado, Vanilza, obrigado a todos. Eu vou ter que sair agora correndo, tá bom? Obrigado e até a próxima. Até mais. Um abraço, Gilson. Tchau. Não sei, Vanilza, se tem mais alguém que tem alguma colocação? Eu não tenho mais nada. Se alguém quiser fazer uma questão, um comentário, esteja à vontade. Só quero dizer que a intervenção da Denise e do Diogo, elas foram muito importantes porque justamente levanta essas questões que são latentes. Como disse a Rosângela, volta e meia isso vem no exercício mediúnico, as pessoas vêm nos indagar sobre isso e ainda tem uma certa, digamos assim, nebulosidade para algumas pessoas em torno desses conceitos. É muito importante levantar essas questões, né? Sem dúvida, é muito importante mesmo. Posso dar uma palavrinha só para terminar aqui, Rui? Eu achei interessante também quando você falou, né, do Dr. Fritz, porque assim, a gente, pelo menos, se escuta uma manifestação em todos os lugares com esse mesmo nome. Então, será que seria, né, esse espírito? A gente também tem que pensar um pouco, né, tem que refletir, porque você vê, assim, todo mundo faz comunicação, é sempre, as pessoas falam, é o Dr. Fritz, Dr. Fritz. Então, você precisa pensar, né, será que ele se comunicaria em todos os lugares, no Brasil inteiro, com o mesmo nome, né? E a questão que o Diogo colocou, eu achei muito interessante, porque eu já fiz leitura também desses livros, até para avaliação do Antônio Carlos, do Espírito Lúcio, e assim, eu fico com a parte moral, porque assim, se eu for pegar mesmo aquela parte a parte espiritual, eu acho assim, um pouco fantasiosa em alguns pontos, assim, sabe? Então, eu vejo que tem colocações importantes, né? Tem histórias bonitas, histórias de vida, uma parte moral até bem bonita mesmo. Mas quando você vê, às vezes, um pouco o lado espiritual, a gente precisa abrir um pouco, né? E refletir, que eu acho, assim, bem fantasiosas em alguns aspectos, assim, não sei se a gente encontraria, né, isso dentro do plano espiritual. E como a professora falou, é anímico também. Existe isso, né? Então, é o que ele tem, quando ele faz esse processo, pelo menos eu entendo assim, quando ele faz esse processo mediúnico, ele traz essa história dele também, né, o que ele vivenciou, o que ele como encarnado, o que ele tem de religiosidade, ele acaba passando. E como o Rui falou, eu acho que o status fundante católico é muito forte, gente. É muito, muito ainda, muito presente, principalmente ainda na religião espírita, que é muito nova também, né? Então, acho que é interessante essas perguntas, essas colocações, para que a gente possa realmente estar refletindo. Eu acho, assim, pelo menos para mim, assim, até também para eu mesma, comigo, nossa, mas eu vi dessa forma, será que é isso mesmo? Será que isso pode acontecer?
Então, eu acho muito interessante, agradeço muito. Obrigada, viu? Levantando a mão, não consigo apagar, Rui, peraí. Não precisa apagar. Não liga seu microfone. Cris. Não, só me ocorreu de pensar um pouquinho de uma necessidade, vocês falando, me veio assim, poxa, onde é que eu mexi? Sobre as metáforas, né? A ideia dessa construção imagética que a gente faz, que ela é como, realmente defeito, né? Então você fica deslumbrado com aquela imagem, e essas imagens são muito fortes para dizer certos conceitos, certas situações, e eu acho que a ideia que foi proposta pelos espíritos da SBE é que a gente faça uma nova construção de metáforas, né? A gente precisa pensar imageticamente diferente também. E isso não é fácil, a gente está impregnado dessas imagens, né? Então tem que buscar novas referências. E uma outra coisa, só para finalizar, eu estava vendo ontem o tal do buraco negro, né? E é fantástico olhar essas coisas do universo, pensando assim, meu Deus, eles não sabem ainda muita coisa no macrocosmo. Será que no microcosmo também, ainda no átomo, nós também não sabemos muita coisa, né? No tempo, os espíritos vão nos trazendo novidades e nós também vamos mudando, né? Obrigada, Vanilson. Eu que agradeço, Cris, e a todos aqui. Muito obrigada. Palavras finais contigo, então. Ok. Então, quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, ter esse momento para conversar com vocês, para fazer essa troca de informações, né? E para o futuro, vamos aí continuar nos vendo em vários outros encontros. E eu agradeço aí pela paciência de terem me ouvido, pelas perguntas, por essa troca que realmente fizemos. Muito obrigada, gente. Obrigado pela tua disponibilidade e boa vontade. Então, boa tarde a todos e até a próxima semana. Boa tarde, gente. Tchau. Parabéns. Como é que eu saio daqui agora? Tá saindo.